Hoje, dia 24 de fevereiro, estamos no projeto Memória e História Oral, da Fundação Acrílico Memória de Santos, em parceria com a Unimonte. Estamos gravando no estúdios da Unimonte e vamos entrevistar hoje a vereadora Cassandra Maroni Nunes. Boa tarde. Boa tarde, Dionísio. Podemos começar você falando dos seus pais, de onde eles vieram, dos seus avós, né, se você tiver como falar, profissão, onde estavam estabelecidos. Eu sou uma pessoa tipicamente, fala ali? Sim. Uma pessoa tipicamente oriunda do interior, uma cidade pequena, uma cidade jovem, vai fazer 100 anos ainda, não tem 100 anos, mas meus avós maternos são de origem italiana, Milano e Maroni. Casaram-se de regiões do norte e do sul da Itália, mas foram se encontrar no Brasil. Eles são descendentes de italiano. Minha avó nasceu aqui, mas, enfim, o meu lado materno é italiano, meu lado paterno é português com espanhol. Meu avô português, de Moura Morta, Trás-os-Montes. Não foi só aqui em Santos, que tem bastante, que vieram os transmontanos para o interior de São Paulo também. Meu avô era chamado dos pioneiros, desbravadores. Ele é o fundador da cidade de Birigui, aquele que primeiro adquiriu e loteou as terras, naquele método que havia nessa época, né, o desbravador. Símbolo dele era um machado numa mão e espantar os índios na nossa região, os índios caigangues e os índios coroados na outra. Meu avô Nicolau da Silva Nunes é então considerado o fundador da cidade, indo no rastro da estrada de ferro noroeste do Brasil, como foi colonizado, você como historiador conhece bem, todo o interior do estado de São Paulo foi dessa forma, no rastro da estrada de ferro, iam nascendo os povoados, e assim nasceu a chave de Birigui, a chave que era o termo que se usava para a estação de trem, né? Em torno dessa chave se desenvolveu esse povoado por muitos anos, ao longo da sua história, um povoado absolutamente rural, mas a partir da década de 60 dá um salto bastante grande na industrialização. Então, o período que eu vivi em Birigui era um pouco isso, a minha origem é um pouco dividida, um certo espírito rural, um certo espírito urbano, mas sempre um pouco caipira, de cidade pequena. Meu pai é nascido em Birigui, minha mãe nascida em Birigui, eles praticamente acompanharam, a minha mãe é viva ainda, vai fazer 85 anos, então ela acompanhou bem a história da cidade, né? Eles casaram, se conheceram em Birigui, meu pai é o primeiro médico formado em Birigui, a minha avó materna foi a primeira professora que sentou praça em Birigui, veio de São Paulo de cavalo para se assentar na escola. Tem na origem a política, porque a minha avó foi vereadora, o meu pai também, mas um vereador completamente diferente do que a gente tem hoje, eram não profissionalizados, era aquele sentido do conselho das pessoas de bem e notáveis e solidárias da cidade, né? Não eram profissionalizados, a Câmara não tinha um funcionamento assim muito regular, sempre fosse necessário oficializar algumas regras, o dia a dia da cidade, ela se reunia e era absolutamente gratuito. E eles não eram, de fato, pessoas políticas. Eu não cresci no meio de política no sentido tradicional, mas de pessoas participativas da cidade. Aquele que funda o teatro, aquele que comanda a escola, aquele que reúne a cidade para comemorar as festividades, nesse sentido, né? Então, eu não tive uma vida, na minha infância, tanto é que nenhum irmão meu tem qualquer participação política, nenhuma vida política partidária. Mas é claro que eu vi, acompanhei essa que é a história da política em São Paulo, né? Aquele coronelismo, aqueles feudos, aquela vida, algo que eu cresci, inclusive, execrando bastante, muito antes de me tornar uma pessoa crítica e me tornar uma pessoa de esquerda.
Mas tive basicamente uma infância de classe média, de mãe professora, meu pai médico, primeiro médico com consultório na minha própria casa, depois veio aquele desenvolvimento da medicina, em Birigui foi bastante brutal isso, onde os médicos também viraram sócios de indústria de calçado principalmente. Hoje Birigui é conhecido como a capital do calçado infantil. E nesse período eles se associavam, formavam clínicas por um lado e indústrias por outro. Meu pai não entrou nesse espírito, então viu seu consultório minguar. Naquela época a saúde pública era praticamente inexistente, era muito incipiente. Então ele atendia ali, pessoas pagavam com galinha, pagavam com amendoim, um arroz, e dificuldade para criar os filhos. Nós somos 7 irmãos, 3 meninas e 4 meninos. Meu pai tinha mania de nomes gregos, porque minha mãe chama-se Hebe, meu pai chama-se Viriato, que é um nome tipicamente português. Como minha mãe chama-se Hebe, ele é um estudioso da mitologia grega, ele adotou o nome Cassandra, que é da mitologia grega, Thalia e Caris, que são o nome das minhas irmãs. Já nos meninos, são 4 homens, adotou nomes, um misto de espanhol com português. Então, Rodrigo, Fernão, que é bastante português, Viriato Júnior. Já o Júnior, uma componente americana, que é o lado americanizado, que dominou a família por um período, porque a minha mãe, autodidata, aprendendo, assistindo filmes repetidas vezes em Birigui, mas aprendeu inglês, e muito jovem, com 16, 17 anos, ela era a única professora de inglês no Instituto Noroeste em Birigui, então ela já começou aquela admiração com a cultura americana e um pouco criou a gente também nesse caldeirão, né? Alguns hábitos americanos que ela adorava, que os filhos tinham que trabalhar, aquela ideia do American Way of Life. Crescemos aprendendo inglês. E ela dava aula na escola pública, local onde todos nós estudamos. Esses 7 irmãos acabaram sendo um pouco conhecidos na cidade, como todos eram primeiro alunos, era muito difícil, uma infância muito feliz, mas muito competitiva, né? Chegava no final do ano, eu sou a 4ª, então você já tinha o boletim dos 3 acima de você para comparar. Então, geralmente era média 10 e quando tirava 9,5 eu acabava chorando. Isso foi um karma muito difícil na minha vida, que eu demorei muito para me libertar. Quando entrei na universidade por minha própria conta, lá sem a competição familiar, eu aí acabei desbundando, como se falava na época, e deixando de lutar para ser a primeira aluna. E demorei bastante tempo para me formar, mas isso é um pouco mais adiante, a gente fala depois, que a entrada na USP foi um momento muito importante que marcou bastante a minha vida do ponto de vista ideológico, afetivo. Eu terminei de moldar a minha personalidade nesse convívio maravilhoso que foi com a vida, o meio efervescente da USP, da metade da década de 70 em diante, né? Mas voltando um pouco para Birigui, então eram os filhos da Hebe, os filhos do Viriato, aqueles exemplos na escola, uma família unida, família grande, né, onde os meus pais iam, levava aquele bando de 7. Mas a minha mãe é uma mulher sempre muito livre e sempre deixando a cidade bastante estupefata com os seus hábitos, né? Embora fosse uma professora extremamente respeitada, que trabalhava de manhã, à tarde e à noite, criava com carinho e liberdade os seus 7 filhos e nunca deixou de frequentar baile nenhum, muito festeiros os meus pais, viajavam bastante, quando viajavam cada tio ficava com um filho, cada amigo da família. Enfim, nunca foi uma mulher, mesmo crescendo em Birigui, uma cidade pequena, distante, porque à época não tínhamos a Castelo Branco, não tínhamos a Marechal Rondon, estradas importantes hoje que fazem um acesso razoavelmente rápido, porque são 8 horas daqui de Santos, por exemplo, que a distância é bastante grande, né? Havia a estrada de ferro, que já era muito ruim, né? Muita poeira, muita lentidão, aquele horror, os trens, né? Era mais para carga do que para passageiro.
Então, né, imagina que havia rádio só, não havia televisão. Os filmes chegavam, mas demoravam, enfim. Mas era uma mulher que meu pai que estudou no Rio de Janeiro, então já trouxe muita novidade, tinha uma cultura cosmopolita. Minha mãe nunca saiu de Birigui, então, né, durante a nossa infância, mas ainda assim, com leitura, com filmes, era uma mulher muito avançada para a época, primeiro a usar saia curta, tinha esses hábitos de não ser apenas uma dona de casa, como é que você cria 7 filhos e ainda trabalha, enfim, tudo isso era muito moderno. A gente foi criado dentro de um espírito de liberdade, de responsabilidade, mas assim, bem, cada um é dono do seu rumo, aí entra o American Way of Life, as crianças tinham vontade própria, cada um tinha direito de escolher se queria seguir a religião católica, se queria, enfim, não ir à missa, não fazer primeira comunhão, que era o que vigia prioritariamente lá em Birigui, né? Eram todos católicos, sendo ou não sendo, eram todos católicos, todos fomos batizados, crismados, fizemos primeira comunhão, mas o direito de professar a religião sempre foi muito aberto. O meu pai sempre foi um homem aberto, de ideias muito avançadas, muito culto, era tido na cidade como uma referência de quem tinha uma biblioteca bastante grande, enfim. Fui criada dentro desse caldo de cultura, misturando o lado italiano dos Maroni, bem festeiros, bem alegres, com o lado mais sisudo e sério dos Nunes. E acabei fazendo uma mistura disso. Eu acho que a gente sempre é um pouco a mistura disso. Então, Cassandra, você pode falar um pouquinho assim, mais da sua infância, brincadeiras, a entrada na escola, essa escola, como que se dá a sua... Eu nunca fui uma menina de brincar de boneca. Não sei, hoje eu vejo tanta boneca legal, tem boneca para todos os tipos, talvez tivessem algumas bonecas mais ligadas a mim, mas aquelas bonecas piruinha que você tinha que escovar, pôr brinquinho e tal, não era uma coisa que me agradava. Eu tinha mais afinidade com os meus irmãos, porque a minha irmã mais velha era uma diferença grande para mim, que a mais velha mulher, eu do meio, e a mais nova mulher. Então a gente não tinha afinidade para brincar, então eu brincava com os meus irmãos mesmo. Então as brincadeiras, como diz aquela música que a Gal Costa canta, eram as brincadeiras de moleque. Papagaio, que a gente não chama de pipa lá. Papagaio, bolinha de gude, brincadeira de rua, muita rua. Sempre misturando a questão rural, como eu falei. Esse meu avô, Nicolau, ele tinha uma fazenda muito grande e que, com o crescimento da cidade, a fazenda ficou colada na cidade praticamente. Então, boa parte dos fins de semana a gente passava lá, brincando em cima de árvore, trepado em mangueira, colhendo frutas, andando a cavalo, espantando as vacas. Então, sempre brincadeiras de cidade e brincadeiras com... Na época havia os colonos ainda na fazenda, os trabalhadores da fazenda. Tinha sido uma fazenda de café, eles moravam lá, então a gente brincava muito com os filhos dos colonos e acabava adotando as brincadeiras deles lá, que era basicamente ligado a árvores e aos animais, né? Espantar porco, enfim. Mas uma infância muito alegre, eu tenho excelentes lembranças, tirando esse clima de competição na escola, a obrigação de ser uma boa aluna. O resto são excelentes lembranças, né? Entre os irmãos e a família grande dos dois lados também, né? Os Maroni, principalmente os Nunes, muitos primos que se encontravam em almoços nessa fazenda comumente, então primos de todas as idades, às vezes vinha gente de fora, como a gente falava, aquela alegria quando vinham primos de São Paulo, que traziam roupa que a gente não tinha lá, né? Perfumes que a gente não conhecia, eram aquelas novidades. Acho que é brincadeira normal de gente do interior, basicamente isso. Mas com responsabilidade desde cedo, né? Com 10 anos de idade, a minha mãe já repassava alunos que não iam muito bem na escola para eu dar aula, ou reforço de matemática, ou já ensinando inglês. Quando você entra no primário, ainda é Birigui, como é o seu primário, ginásio, como você vai fazer essa trajetória? Como a minha avó materna, Esmeralda, hoje ela é nome de escola em Birigui, Esmeralda Milano Maroni, ela
era professora, ela alfabetizava os filhos da minha mãe antes da gente entrar na escola. E ela, aquelas professoras bastante rígidas, por exemplo, proibia usar borracha, disse que não era para errar, não tem que errar. E se errar, tem que evidenciar o erro. Eu sempre achei isso bastante rígido, continuo errando bastante, compro muita borracha hoje, mas acho que fui bem alfabetizada. Ela utilizava a cartilha Sodré, depois entrei no primeiro ano, então já alfabetizada, já sabendo lidar um pouco com matemática, mas sempre entrava no primeiro ano e começava tudo de novo, aí era outra cartilha, a famosa cartilha Caminho Suave. Então, o primeiro ano era tranquilo, porque a gente já estava sempre na frente do que a professora ensinava, né? Mas escola pública, para mim, foi muito importante. Desde o primeiro ano eu tive um pouco de choque com isso, e depois eu convivi, e isso marca as minhas escolhas ideológicas, depois, 18 anos, quando eu entro na USP, que é o convívio com a população mais pobre, e que em Birigui a população mais pobre eram aqueles que vinham da área rural. Então, até ir ao primeiro ano da escola, convivia basicamente com pessoas da classe média, mesmo nível social, classe média que era a minha família, primos basicamente, vizinhos, enfim. Mas na escola pública eu começo a conviver e a conhecer que existiam pessoas que viviam em outras condições. Então, por exemplo, quando um aluno pedia para ir na casinha, eu não sabia o que ele queria dizer. Professora, posso ir na casinha? Eu não sabia que existiam pessoas que não tinham banheiro em casa, que faziam um banheiro na casinha que ficava no quintal, no fundo, que era a fossa. Então, eu achava esquisito isso. Com o tempo fui aprendendo, e aí você vai ficando amigo daquelas pessoas, e ficando amigo você vai à casa das pessoas, né? E aí você conhece outra cultura, você conhece como vivem as pessoas. Eu conhecia um pouco a população mais pobre, mas que vivia na fazenda, e também era casa de fazenda, onde o meu avô provia, tal, não era tão típico. Então, eu comecei a ficar muito sentida de ver que as pessoas viviam em condições muito piores do que a nossa. Isso me emociona até hoje. Tive contato com outras culturas também. Birigui, toda aquela região da Noroeste, é uma região onde teve uma migração muito grande de japoneses para a agricultura. Então, conhecer ali na escola pública, que eu acho um caldeirão maravilhoso, onde você mistura exatamente as classes e as culturas, eu tive a oportunidade de conhecer e ter amigos japoneses, foi uma experiência fantástica. A princípio, aquele choque cultural, e a cultura em Birigui, meus próprios pais me preparavam para falar: essa comida é vermelha, ou o arroz é doce, ou isso aqui parece asa de barata, mas é uma alga, que simplesmente dizer isso é uma cultura diferente, né? Eu não estava preparada para isso. Eu ia na casa das amiguinhas e ficava surpreendida com aqueles cheiros diferentes e tal. E acabei descobrindo que era uma cultura diferente, e acabei gostando de boa parte. Tem coisa que eu não como até hoje, mas pelo carinho que eu tinha. Por exemplo, uma época, uma melhor amiga minha era japonesa, eu ia muito estudar na casa dela, então, pelo carinho que eu tinha por ela, eu acabei me afeiçoando à cultura japonesa, enfim, mas sentia que na infância e nas cidades, hoje é um pouco mais preparado isso, né? Conhecer a diversidade cultural, respeitar e entender, mas naquela época a gente não era muito preparado, não, acabava sendo um choque, mas foi muito importante também para moldar a minha vida e começar a entender e conviver e respeitar e ver quão limitada era a minha cultura de classe média, nascida naquele âmbito, filha de professor e de médico, enfim. Isso foi bastante importante. Você pode continuar o ginásio? Você ainda faz o Birigui, o colegial? Então, chamava grupo escolar, né? Tem um nome, inclusive, de um dos pioneiros de Birigui, Roberto Clark. Aí depois eu fui para uma escola do Estado, onde eu estudei até metade do terceiro colegial,
nessa mesma escola pública, acaba acompanhando mais ou menos os mesmos amigos, todo mundo, que era a principal escola da cidade. Havia uma escola privada onde a elite da elite ia, que era o Colégio das Irmãs. Havia uma outra escola a mais, depois com o crescimento da cidade começou a ter escola nos bairros, mas essa continuava sendo a escola, a melhor escola, vamos dizer, seria mais ou menos como a história do Canadá aqui, uma escola professor Estélio Machado Loureiro de Birigui, onde a minha mãe dava aula, onde todos os meus irmãos estudaram, e aonde eu descobri o esporte também. Um bom período da minha vida, eu tive uma imensa paixão por atletismo e por basquete. Eu saltava altura e basquete. Natação nunca como esporte, sempre como diversão, né? Mas desde pequena, tanto nadando no Tietê, que Birigui fica muito próximo do rio Tietê, como frequentando o clube, sempre muito presente na vida. Minha mãe amava levar a gente na piscina, ama a água até hoje, e a gente cresceu com isso. E então era Tietê, clubes, piscina e Santos, que aí entra a minha infância, sempre ligada a Santos também. Meus pais tinham a coragem de todo janeiro enfiar 7 crianças, mais uma empregada, eles dois, num Fordão, um carro bem grande, depois isso virou uma Kombi, e trazer para Santos. A gente alugava um apartamento e passava o mês de janeiro religiosamente em Santos. Então, a minha relação com Santos, em primeiro lugar, é extremamente afetiva, porque está ligado a férias, está ligado a lazer. Comumente passava o meu aniversário, que é em janeiro, aqui em Santos, pouco triste, porque separado dos amigos, mas Santos era farra, né? Era ficar na praia o dia inteiro, amava, como amo ainda, entrar no mar, nadar, enfim, foram férias maravilhosas, desde muito pequena. Os meus primeiros passos, literalmente, eu dei em Santos, naquele prédio onde hoje é o Shopping Santista, Canal 3 com praia. Foi ali do andador, já comecei a andar. Isso tem uma prima minha que adora recordar, ela mora em Santos hoje. Então, mas o esporte ocupou esse período na escola uma importância grande para mim, que não havia muito estímulo e desenvolvimento para profissionalizar, mas eu certamente teria me profissionalizado se houvesse estrutura. Quando eu voltei de um ano que eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz basquete lá eu pude ver uma estrutura mais profissionalizada. Se eu não tivesse caído na gandaia e na esquerda na geologia, eu teria ido jogar basquete. Mas não acabou sendo importante no meu desenvolvimento físico, né? Eu era uma magrela, difícil lembrar disso hoje, mas era aquela magrela mesmo, chamada de pantera cor-de-rosa, quando entrava no jogo para jogar basquete, porque era bem perna comprida, alta e encurvada. E fiz muito esporte, saltava altura. Para a época, em Birigui, saltava bem, depois mudaram, houve um desenvolvimento no mundo, né, daquela tesoura, começaram a fazer aquele Fosbury Flop, onde se ganhou nos recordes uma altura muito maior. A partir daí, aí eu já caí na gandaia e esqueci dos esportes. Na sua fala, você fez uma primeira referência a Santos. Gostaria que você detalhasse um pouco mais como é o seu primeiro contato com Santos, como é que você vê Santos nesse momento. Você está vindo... Bem, Birigui é uma cidade, a princípio, muito cafeeira, hoje já não mais. E um casal muito amigo dos meus pais, ao ponto de eu chamá-los de tios, tio Silvio Coelho e Rosa Algoni Coelho. Ele era corretor de café, ele era santista, ele levou a todos os meus irmãos e a minha mãe a paixão pelo Santos Futebol Clube. Hoje tem um traíra só, que é São Paulino, o resto somos todos santistas, virou depois, esperou o tio Silvio morrer. Então, tinha um outro tio que era santista, marítimo, enfim, sempre as férias associadas a Santos e muita conversa sobre Santos por conta desses tios e o Santos Futebol Clube sempre presente. Esse Silvio Coelho
uma paixão imensa pela cidade, morando em Birigui, mas sempre falando de Santos, falava com sotaque santista, enfim. Mas as referências são basicamente das férias mesmo. Existem algumas imagens que para mim era chegar em Santos, os canais. Eu participei com muita ênfase do centenário dos canais e das campanhas para não permitir a cobertura dos canais, me resisto até hoje, sempre tem gente querendo cobrir, porque os canais, além de todo o papel que eles cumprem na concepção de Saturnino de Brito, eles são uma referência urbanística fundamental para definir que Santos é Santos. Eles têm a cara de Santos, e isso é muito presente para mim na infância, de conhecer os canais. Eu lembro que eu li uma coleção muito comum quando a gente era jovem, chamava coleção Jovens do Mundo Todo, que pegava jovens de cidades do mundo, Lapônia, cidade do interior do México, cidades desconhecidas, através disso discorre sobre a cultura das pessoas. E eu fiquei tão feliz quando eu li o livro que retratava o Brasil, que era Glorinha e o Mar, e era Glorinha em torno do Monte Serra e dos canais de Santos, que conta a história de Glorinha. Eu ficava tão feliz, porque eu conhecia, eu sabia, era referência. Não era só o mar, né? Era a história dos canais e a história do Monte Serra, que também muito presente na minha vida. Meu pai fazia questão, todas as férias, de fazer os mesmos passeios, né? Monte Serra, Aquário, Orquidário, era a tônica. Então a gente ficava esperando no próximo ano para ir ver aquelas mesmas coisas e curtir o bondinho no Monte Serra. Enfim, isso é algo muito presente em quem é do interior. Quem nasceu do lado do mar, quem nasceu em Santos, não é capaz de compreender a alegria de quem mora a 540 quilômetros do mar, ou de Santos, de você esperar janeiro para chegar e poder passar um mês inteiro aqui, mesmo com chuvas, que chovia muito, a gente ficava preso em casa. Mas meu pai sempre inventava esses passeios, que era levar no aquário e tal. A alegria que é você poder passar um dia inteiro no mar, ou você poder circular por uma cidade totalmente diferente. A cidade em Birigui era basicamente de casas térreas, ainda é, um ou outro prédio que existem hoje, mas a emoção de você subir um elevador pela primeira vez, ou a gente sempre ficava em prédios, em apartamentos alugados, você pegar um elevador, nossa, aquela alegria, minha mãe pedia para buscar uma coisa, a gente já ia correndo, que era para poder pegar o elevador, coisa de caipira mesmo. E era uma maravilha. De pegar a primeira escada rolante na escola americana, de fazer compras no centro de Santos, aquilo era a coisa mais chique do mundo. Talvez como seja para uma criança hoje ir na Disneylândia ou em Nova York, para a gente era fazer compra no centro de Santos. Era incrível, aquela variedade de coisas, todas aquelas lojas deslumbrantes, ou mesmo Iel Gonzaga, né? Aquelas galerias que para mim eram como os maiores shoppings do mundo. Então eram as novidades em Santos, um pouco de agregar outras culturas àquele mundinho que a gente via em Birigui. Você pode falar do tempo que você fez o colegial, o científico, o normal, e a sua entrada na universidade. E como vai se dando a sua formação política, né? Você fala que é nesse momento, mas você falou há pouco, que é nesse momento que você começa já a se voltar um pouco para essa questão. Pois é, havia... Já pelos 16, 17 anos, a gente já vai tentando escolher uma profissão. E numa família de 7, sendo que a mais velha já estava estudando medicina, que é a mesma profissão do meu pai. Meu irmão mais velho estudou no ITA, fez engenharia eletrônica. O próximo fez na Poli USP engenharia civil. Quer dizer, já estava ficando difícil escolher alguma coisa que eu seria a próxima. E eu já estava mirando geologia por vários motivos, assim, que não tinham muita profundidade no motivo da minha escolha, mas era motivo para mim. Primeiro que me falaram que mulher não podia entrar na Petrobras, não podia entrar em mina, e que quase não tinha mulher na geologia. Eu falei, ah, é? Então eu vou querer isso. Segundo, que eu fui, durante a infância, uma leitora apaixonada e voraz
de toda a coleção do Monteiro Lobato. E um dos volumes do Monteiro Lobato é justamente o Poço do Visconde, que retrata de uma forma, eu acho, brilhante, e como geóloga reli e continua sendo brilhante. Ele conseguiu traduzir uma campanha, que era a campanha do Petróleo é Nosso, chamar a atenção do governo brasileiro para extrair petróleo no Brasil e não permitir que os americanos explorassem, que uma campanha maravilhosa que ocorreu no Brasil, que era para criar a Petrobras, né, e para fazer uma exploração nacional do petróleo. Ele conseguiu traduzir aquilo para criança, tem aulas de geologia maravilhosas ali, e eu fiquei encantada com aquele livro, marcou bastante, aí combinou isso, né? Primeiro, não era repetido na família, não tinha ninguém escolhido geologia, a vontade de ser inédito, porque quem é criado no atacado tem essa vontade de ser original, de ser inédito, e principalmente com a síndrome do meio, né? Sendo a quarta. Eu queria fazer alguma coisa que não fosse imitar. Hoje eu acho uma bobagem que eu gostaria de ter seguido, que a minha irmã seguiu, poderia ter sido médica, mas também não sei, eu não aguento ver muito sangue. Mas, e querendo teimar um caminho que mulheres não trilhavam, aí eu escolhi geologia e fui aí há um ano muito importante na minha vida, que foi o ano que eu ganhei uma bolsa de estudos do American Field Service, o AFS, seguindo os passos também. Meus 3 irmãos mais velhos tinham ido passado um ano nos Estados Unidos, e é uma bolsa de estudos, você se candidata, você pode ir para qualquer lugar. Na época era só Estados Unidos, hoje tem outros países, para qualquer cidade americana. Eu acabei caindo numa cidade de 6 mil habitantes, Cottage Grove, no estado de Oregon, mas uma família também de classe média. Meu pai lá era médico, me encaixaram numa família próxima da minha família em Birigui. E é um ano que você se vê no mundo, você já não é mais na rua e nem na escola filha da Hebe do Viriato, irmã do fulano, irmã do Viriato, irmã da Thalia, você é a Cassandra, você é uma brasileira, passa a ser outra referência, você já não é mais de Birigui, você é brasileira, e numa escola que começa no meio do ano. Então eu fiz primeiro semestre do colegial na mesma escola que eu estudei, no Estélio, em Birigui, e comecei o terceiro colegial de novo na Cottage Grove High School. E muita dificuldade, por mais que minha mãe fosse professora de inglês, por mais que eu tivesse muito conhecimento, é muito difícil você chegar e entrar na escola e começar o ano. Assim que eu comecei a entender um pouco a escola, eu estava preocupada com o vestibular. A preocupação com o vestibular era gigantesca para jovens da nossa idade à época. Então eu vi que lá no terceiro colegial eles escolhiam ou física ou química. Ninguém fazia física, química e biologia juntos, era impossível, porque se escolhia as matérias. E eu tinha necessidade de escolher os 3, porque senão eu ia chegar atrasada para o vestibular. Eu lembro que quando eu escolhi, eu tinha que pedir uma autorização especial, porque ninguém fazia tudo junto. Penei um pouco pelo inglês, depois rapidamente eu vi que a escola em Birigui não era pior, muito pelo contrário. A gente não tinha tantos recursos, porque eles já tinham um computador lá, era um HP desse tamanho, assim, alto, mas já tinha computador, aula de computação em 1973, tinham vários recursos visuais, de laboratório, coisa que em Birigui não tinha nada disso. Mas o meu nível de conhecimento já era superior à média dos alunos lá, e que eu acabei me dando bem e passando batido naquilo que eles tremeram. Teve que fazer 1000 consultas ao diretor para ver, será que ainda mais vindo de um país atrasado, né? Se essa menina vai dar conta. Eu via eles discutindo e achava horrível, mas... E aquela escola, coisa de país subdesenvolvido, hoje chama emergente, na época a gente chamava de subdesenvolvido, você, cheio de brios, tem que provar que a gente pode estar atrasado, mas burro nós não somos. Enfim, foi um ano muito importante de conviver com uma cultura totalmente diferente da minha. Eu saí de uma ditadura militar, sem a menor consciência dela, em Birigui. A minha mãe, à época, sonhava com o Garrastazu Médici, achava ele o máximo. Meu pai, muito crítico, mas também
não dizia muita coisa, e eu não tinha muita noção de que a gente vivia numa ditadura militar. Eu achava que era um governo maravilhoso, imagina, que fazia até os guerrilheiros se arrepender e chorar na televisão. Minha mãe achava isso lindo. E um pouco fui criada nesse ambiente. E quando eu saí e olhei o Brasil de fora, vi o que os americanos tinham, o grau de liberdade que eles tinham na imprensa, na vida deles, na própria escola, e vi que a gente não tinha nada disso. Aí eu fui, pouco a pouco, me dando conta lá de que a gente vivia num regime terrível. Até então eu não recebia denúncia, porque os americanos não estavam nem um pouco preocupados em nos informar disso. Eu não tinha noção exata do que era a ditadura, mas eu tinha noção de que a gente não era um país livre, que alguma coisa muito ruim estava acontecendo no Brasil. Voltei de lá com essa impressão, mas ainda eu fui para lá dentro daquele ufanismo de Transamazônica, de Brasil grande, e lá você fica super mais patriota, claro, né? Por estar fora do Brasil, todo mundo sai fora, fica mais patriota. E eu já fui patriota com aquela lavagem cerebral de educação moral e cívica e tal, e lá fiquei bastante patriota. Tinha o sonho, então, de ser geóloga e ir trabalhar na Amazônia para ajudar o governo brasileiro a desvelar as riquezas brasileiras escondidas na Amazônia. Esse era o meu sonho lá, pensando comigo lá em Oregon, nos Estados Unidos. Mas não foi bem isso que aconteceu. Aí foi quando eu voltei, fiz 6 meses de cursinho. Em casa era assim, não tinha dinheiro para pagar para o SET, ou você vai estudar em escola pública, ou se vira, faça o que você quiser da vida, porque dinheiro para pagar nós não temos. E cursinho é só 6 meses, também se vira para entrar, você quer geologia, USP ou Unesp? Não, tem que ser USP. Então, se vira porque é em 6 meses. E assim foi. Fiz os 6 meses de cursinho. Os meus irmãos tinham estudado tanto que tinham ficado doentes, voltado para casa antes e tal. Eu não fiquei doente nem um pouco, imagina, tomava cerveja todo fim de semana, achei maravilhoso viver em São Paulo, estava encantada com essa liberdade. Minha mãe foi ficando muito preocupada, achava que eu não ia entrar, era a primeira que não ia entrar. Prometeu até que leria, que comeria o jornal, saía publicado no jornal, né, se eu entrasse. Depois ela quis comer o jornal para eu sair, porque eu entrei e demorei muito para sair. Antes de entrarmos na universidade, na sua fala você fala muito de livros. Gostaria que você falasse um pouquinho do seu interesse pelos livros, os que te influenciaram. Você falou da biblioteca do... Meu pai tinha uma biblioteca fantástica, proibidíssima para nós, porque ficava dentro do consultório dele, lindo, uma estante com aquelas capas maravilhosas. Mas sempre que ele ia para o hospital operar, eu, bem pequena, trepava na estante lá em cima, buscava os livros e xeretava, lia. A minha mãe, outro tipo de leitura, mas também lia bastante. Então, criada num ambiente que estimulava muito a leitura, fora que meu pai comprava livros infantos juvenis e tal. É marcante para mim, Monteiro Lobato, mas eu, fuçando nas estantes do meu pai, descobria coisas, algumas ele me autorizava a ler. Mas eu muito cedo li clássicos, por exemplo, imagina uma criança que não aguentava com o peso do Guerra e Paz, do Leon Tolstói. Eu rasguei o livro no meio para poder segurar ele. Meu pai quase me matou. Era aquelas edições brochura. Então, eu devorava. De fato, todos os meus irmãos tinham o hábito da leitura, mas dentro deles eu era mais devotada. Devorava qualquer coisa e nas férias, então, misturava esses clássicos, essas leituras autorizadas do meu pai, com pilhas de gibi que a gente trocava na matinê, a fila da matinê passava na porta da minha casa, gibis, e a minha irmã mais velha trazia aquelas pilhas de fotonovela. Grande Hotel, Ilusão, um monte de bobagem, que meu pai criticava muito, dizia que isso era bobagem, mas também nunca proibiu, então eu lia os dois, lia a fotonovela, o gibi e lia. Então, minha cabeça foi um caldo de cultura também dessas coisas. Algumas leituras científicas que meu pai tinha lá, ligadas à medicina, tudo que falava que era proibido, aí eu lia. Livros de educação sexual que a minha mãe tinha em inglês, eu li inteirinho assim, em pé,
à frente do guarda-roupa dela, sem precisar nem olhar o dicionário. Enfim, mas muita leitura. Hoje em dia eu sempre acho que eu leio menos do que eu gostaria, mas eu sempre leio, sempre que posso leio. Meus recessos parlamentares têm sido dedicados à leitura prioritariamente, variada também. E a sua entrada na USP, na geologia? Então, foi uma outra novidade, um outro choque. Apesar de ter passado um ano nos Estados Unidos e ter aprendido a discar telefone lá, nem era teclar na época, era discar. Quando eu saí de Birigui, você chamava telefonista para pedir a ligação. No mês que eu saí, colocaram um telefone de discar em casa, mas eu nem tinha aprendido a discar, já tinha TV colorida em Birigui, mas a minha casa não tinha. Então cheguei nos Estados Unidos, TV colorida, telefone de discar, um computador, um monte de novidade, né? Calculadora eletrônica, um monte de novidade. E aí eu entrei na USP, mas eu continuava sempre uma caipira, embora já morando 6 meses em São Paulo, sempre me espantando, eu morria de medo de São Paulo. Eu adorava aquela chacrinha noturna de poder ficar na rua até tarde, bar aberto. Ao mesmo tempo eu tinha medo de alguns lugares. Eu lembro que eu ia com um punhalzinho japonês no bolso, não sei o que eu ia fazer com aquilo, mas isso me dava uma segurança imensa. Eu morava em Pinheiros e eu tinha que ir no Largo da Batata, descendo a Teodoro Sampaio, no supermercado. Eu ia com aquele punhalzinho no bolso, assim, morrendo de medo de ser abordada. Enfim, medos que caipiras temos, e alguns desses estão guardados em mim até hoje. Medo de cidade grande, medo de gente, de multidão, de gente desconhecida, porque em Birigui, mal ou bem, você sempre de vista, não conhecia as pessoas, né? Bem, então foram 2 choques. Um foi me estabelecer em São Paulo mesmo e entrar na USP em 1975, ainda em plena ditadura militar, mas a USP já respirando um quê de rebelião, tanto é que nesse ano mesmo teve a primeira greve depois do AI-5, do AI-5, depois de 68, e depois da morte do Minhoca em Alexandre Vanucchi Leme em 73 e tal, em 75, começavam a pôr as manguinhas de fora. Então eu peguei e, olha, em uma semana minha cabeça virou completamente. Eu já tinha uma série de visões confusas dentro de mim, sem informações, sem teorias e tal. O que eu vi durante o trote da geologia, com as pessoas que eu conheci, que eu conversei, em uma semana minha cabeça virou completamente. Era aquela transformação que a minha mãe temia e falava, não vai pela onda de ninguém lá, só tem comunista, não ouve o que eles vão te falar, etc, etc, etc. E foi assim que eu fiquei maravilhada conhecendo esses barbudos todos, esses comunistas todos. Amei todos eles, amei tudo isso e entrei de cabeça na vida acadêmica, principalmente na vida acadêmica fora da sala de aula, obviamente. Nos primeiros anos eu não tive muito contato com a geologia, bem se dizer. Enfim, eu fazia aquelas matérias. Até os primeiros anos da geologia são muito chatos, tem matéria na engenharia, na química, na física. E o que eu curtia mesmo era o CEPEG, o Centro Paulista de Estudos Geológicos, mas que era o centro acadêmico, toda aquela condição da época que a ditadura amordaçou o movimento estudantil, proibiu as entidades de funcionar. Se quisesse funcionar, tinha que ser nos termos que eles queriam, tinham que ser atreladas, não podiam ser independentes e livres, muito menos para discutir política. Eu fui começando, eu lia tudo que eu via que era também proibido ali, que os mais informados tinham, aqueles textos que eram xerocados, escondidos, mimeografados, eu sempre xeretando, curiosa. E eram tempos de muito medo, e ao mesmo tempo eu tinha muito medo disso. Em 75 morreu Vladimir Herzog. Eu era caloura, mas já saidinha, isso já era segundo semestre. E a vanguarda dos estudantes da USP, das várias organizações, depois eu fiquei sabendo que eram organizações, eu achava que eram apenas tendências estudantis, se reuniam
para ver o que faziam e decidiram entrar nas salas de aula em outras universidades para falar que ia ter um ato, uma missa, eu acho. Eu logo me prontifiquei aí, eu vi que tinha muita gente que não estava, um vai, outro não vai. Eu vou, claro que eu vou, como não? Mas 2 calouros amigos meus da GEL, fomos lá e começamos a entrar, e eu achei aquilo maravilhoso, me senti fazendo uma missão histórica, sem muita noção do perigo. Enquanto a gente já estava entrando na 4ª ou 5ª sala de aula, parava a aula e falava que tinham assassinado, a ditadura tinha assassinado um jornalista, que era o Vladimir Herzog. E aí eu notei um certo zum-zum, os mais capa preta ali começaram a sair, um falava no ouvido do outro, começaram a sair. A hora que eu olhei só tinha os calouros. Eu não entendi nada. Continuamos entrando em sala de aula, só os calouros. Dali a pouco um deles voltou e nos chamou, falou, rapa fora daqui porque a polícia invadiu o sindicato dos jornalistas, eles estão endurecendo. Então eu não entendia muito, mas vi que pela expressão deles a coisa era grave. Então essa foi a minha primeira experiência, uma ação política. A gente é inocente e útil, mas não é, viu? A gente sabe que está indo para alguma coisa muito perigosa, muito importante, mas vai assim sem muita noção do perigo, mas vai porque quer, não existe inocente e útil. Então eu tinha muita vontade de me jogar nessa luta, principalmente conforme eu fui adquirindo consciência, estudando. Naquela época se estudava muito textos políticos, textos clássicos do marxismo, havia grupos de estudo. Me recordo reuniões que a gente fazia no barracão da geologia, que era um barracão mesmo, calor danado, sábado de manhã, todo mundo de ressaca, porque, via de regra, havia festas grandes na sexta-feira, muita festa, muita cerveja. Eu nunca fui da droga, não. Quando chegava a hora que as pessoas iam fumar maconha, coca eu nunca vi na universidade. Eu já tinha bebido bastante, então nunca me empolguei, nunca fui sempre mais da birita do que da fumaça. Mas eram festas onde, o auge dos anos 70, aquela geração pós-hippie, ainda um pouco hippie, aquela liberdade absoluta, liberdade sexual completa, pré-AIDS, né, pós-pílula. Então eram aquelas festas monumentais. Mas quem era de esquerda tinha que acordar cedo e estudar. Isso era uma barra. Fazer isso com o jovem é sacanagem. Por exemplo, estudando nesse barracão da GEL, misturava pessoas de outras escolas e eu estava aprendendo com um estudante de economia, Aloysio Mercadante, mais valia estudando conceitos básicos do marxismo, da economia. Enfim, era só para dar um exemplo. Eu nunca deixei de ir nas festas à noite e nunca faltei em nenhuma reunião no sábado de manhã. Às vezes eu emendava, mas... E depois eu posso falar depois disso, mas eu vim a participar de uma organização de esquerda, que era uma das mais caretas, que começava a reunião mais cedo, 7h30 da manhã. Tinha que estar no primeiro ponto, onde as pessoas pegavam a gente para levar para a reunião. Existiam outras organizações mais desbundadas, como falávamos na época, mais desbundada, que começava mais tarde. Eu fui logo cair numa bem careta, mas também nunca deixei de fazer a parte da gandaia. Deixei o esporte só, porque aí já não dava. Né? Cassandra, quando você chega a Santos? Nesse período inicial, que eu fiquei muito envolvida nas lutas estudantis, em 77, as jornadas contra a prisão, 78, a luta para reconstruir as entidades da UE e da UNE, a luta pela anistia. Eu me afastei um pouco de Santos, mas o destino me trouxe de volta com tudo para Santos, quando, depois que lutamos para reconstituir a União Estadual dos Estudantes, a UE São Paulo, eu fiz parte da diretoria em 1980. Eu fiz parte da diretoria, a organização que eu fazia parte compôs com outras, com a AP, com o PCdoB, e a gente fez parte da direção, fomos eleitos. E eu fui eleita diretora da UE para a Baixada Santista. Aí isso me trouxe de volta para Santos. Então, a minha tarefa era articular as lutas estudantis em Santos.
E aí, bom, muitas histórias. Foi um ano e pouco de atividade intensa aqui. Era muito temido Santos por outras organizações, porque era o único lugar no movimento estudantil onde o Partido Comunista, o PCB, imperava. O resto, na USP, quase que não existia por muito tempo, depois eles cresceram um pouquinho, tomaram o DCE, mas nessa época, na década de 70, era muito forte uma organização que a gente chamava de Libilu, que era uma organização trotskista, Liberdade e Luta, a Ação Popular Marxista-Leninista, ou IAP, que era a Refazendo, a minha organização, que chamava-se MEP, Movimento pela Emancipação do Proletariado. Primeiro tinha uma chapa que chamava Organizar a Luta, depois era Resistência, existia Caminhando, eram esses os grupos que eram do PCdoB, esses eram os principais grupos. O PCB, o Partido Comunista Brasileiro, era forte em Santos, basicamente na Baixada. Mas todo mundo temia porque eles eram muito fechados e fechavam o cerco, não deixavam outros grupos entrarem aqui. Ainda mais o meu grupo, que era super pequeno no movimento estudantil, enfim, não era muito grande. E tinha posições muito radicais e bem definidas, bem profundas. Não era fácil arrebanhar jovens para isso. Mas eu vim aqui representando a UEA e, de fato, pude constatar, não vou falar mal deles, porque a maioria deles hoje são amigos, um deles é grande amigo meu, mas eles sacaneavam muito, muito, muito. A diretora da UE chegava, eu chegava, e geralmente a gente da União Estadual dos Estudantes era estudante duro, ferrado, não tinha as entidades que tinham que financiar a gente. Então eu chegava na cidade, se eu agradasse, as pessoas me pagavam a refeição e a passagem de volta, mas eu vinha com uma mochilinha, uma camiseta, uma calcinha e sem um tostão para voltar. Tinha que conquistar apoio aqui para poder, inclusive, comer e voltar. Eu sempre encontrei pessoas muito bacanas, que eu podia dormir na casa deles, me alimentavam e tal, mas as pessoas que dirigiam as entidades faziam assim, marcava reunião na Dom Domênico, no Guarujá, e falava para mim que era um José Menino, ou vice-versa. Então, eu não tinha dinheiro para condução. Então, quando eu conseguia arrumar uma carona para chegar no Guarujá, eles já tinham feito a reunião, obviamente. O que eles não queriam era isso. E eu venho de uma tradição, olha, a geologia foi uma escola de democracia muito profunda para mim. Uma escola onde se ganhava voto por um voto. Um grande amigo meu, inclusive, quebrou meu braço, Fernando Nogueira, porque a chapa dele perdeu da minha por um voto na geologia e ele não se conformou. Mas se ganhava por um voto, se disputava programa, tinham debates e mais debates, as pessoas ouviam debates para se posicionar. Era tudo feito, era uma escola pequena, bem verdade, mas a lista de votação ficava em cima da mesa. Se qualquer um roubasse um voto, não tinha como. A escola fiscalizava. Na boa, xeretava, olha, fulano votou, não, então vou chamar. Então não tinha como fazer essas indecências que, infelizmente, contaminaram o movimento estudantil, e não só o movimento estudantil, né, até os partidos, de assinar para os outros, votar, enfiar 300 votos na urna. Isso, para mim, era um escândalo. Eu fui formada numa escola onde isso era crime de lesa pátria, fazer uma coisa dessa, roubar um voto que fosse. Era crime convencer um colega a votar sem um argumento político, chamar na amizade, isso era crime. Tomava cada esporro numa assembleia e era denunciado, falar, olha, eu vi fulano tomando cafezinho e falando para votar na chapa dele, falando mal da outra. Isso era discutido em assembleia e a pessoa que fez isso ficava muito mal, porque deixou de usar um argumento político para criticar ou para convencer um eleitor. Então, eu fui criada muito intensamente dentro desse clima, de tal sorte que esse tipo de manobra me deixou chocada. Era um grupo que levava as lutas estudantis a sério, mas eles não gostavam muito de gente de fora. Mas a minha tarefa era essa, eu era diretora da UE, representando a diretoria aqui na Baixada. Mas depois disso fiz grandes amizades, fiscalizei muito a votação deles, mas fiz grandes amizades
E foram essas amizades, esses vínculos políticos que eu criei nesse período que eu fui diretora da UEE, que acabaram me trazendo de volta a Santos. Isso foi em 1980, eu voltei em 89. Mas aí eu conheci Lenimar Rios, não pelo movimento estudantil, mas porque era já uma arquiteta de esquerda. Aí eu conheci Thelma de Souza, porque conheci Edmeia lá de Vig, que eu conhecia os secundaristas do movimento secundarista em Santos, né? E a filha da Edmeia, a Lara, era muito ativa no movimento secundarista. Aí eu fiz a Beatriz Rota Rossi, Daniel Bezerra, eu fiz um hall de amizades que depois, quando eu virei geóloga e eles viraram governo, eu vim ajudar na construção do governo Thelma de Souza. Vamos interromper já? E aí, segunda parte da entrevista. Cassandra, vamos falar da sua chegada a Santos, como que você vai se envolvendo na política da cidade? Então, houve esse período quando eu vinha a Santos através da UEE. Eu peguei a fundação do PT em Santos, cheguei a participar das famosas reuniões na primeira sede, que era uma garagem do PT, conheci algumas pessoas e fiz esses laços. Por muito tempo, a geologia era só um nome, não era um estudo para mim. Aí eu dei o clique, depois que eu fui diretora da UER, resolvi voltar para a USP e estudar. Aí me deu uma vontade imensa de estudar mesmo. Porque durante aquele período de turbulência, nada disso era possível, a ditadura... Enfim, eu falava, vou voltar para a sala de aula. Aí falavam, sai fora porque prenderam a direção da sua organização. Então, sabe, era um clima, não havia clima para isso. Aí eu voltei a estudar, fiz em 2 anos e meio o curso inteiro que eu não tinha feito até então. Aliás, comecei um outro curso também, matriculei em Direito no Largo São Francisco, não terminei, cursei 2 anos e meio, porque depois acabei vindo para cá, né? Voltando à geologia, eu fiz uma reflexão da minha vida e falei, chega de política, agora eu quero ser geóloga, quero me dedicar à geologia. Fui trabalhar no Instituto Geológico, na época era na Secretaria da Agricultura, hoje é na Secretaria do Meio Ambiente. Resolvi fazer uma carreira de pesquisadora concursada no Instituto Geológico. Eu tentei, mas não consegui, porque o Instituto Geológico precisava passar por mudanças, ele estava muito acomodado numa determinada linha, junto com outros colegas, numa conjuntura ali, nós criamos áreas da geologia ligada à área urbana, geologia de cidade, geologia ambiental, tirando aquele pó do mapeamento sistemático, enfim, já fizemos uma revolução aí. Quanto mais eu queria sair da política, onde eu ia, eu acabava me enfiando em movimentações, e aí eu comecei a me dedicar a uma área da geologia, em especial a prevenção de desastres naturais, a prevenção de deslizamentos. Comecei a participar da Comissão Estadual da Serra do Mar, era então o governo Montoro, por aí, e isso acaba me trazendo de volta a Santos, por todo o trabalho na Serra do Mar. A gente bolou alguns planos contingenciais, o Plano Preventivo de Defesa Civil. Nisso, o PT ganhou seus primeiros governos, a Thelma ganhou a eleição em Santos, a Erundina em São Paulo. A minha amiga Lenimar Rios virou secretária de Planejamento, ela que tinha trabalhado na Carta Geotécnica dos Morros de Santos, sabendo a importância e a possibilidade de se prevenir a mortes por deslizamentos, e vendo que eu estava trabalhando nessa área, me convidou para trabalhar aqui. Eu demorei um pouquinho para vir, fiquei na dúvida, porque estava fazendo um trabalho que eu gostava muito no Instituto Geológico, e era muito desafio pelo tamanho do risco geológico nos Morros de Santos, o desafio que eu teria por aqui, e também medo de voltar a atuar na política, medo assim eu queria manter meu plano inicial de ser geóloga. Pois bem, eu consegui, através desse trabalho, cumprir as duas coisas.
fazer um trabalho muito importante numa prefeitura petista e ser geóloga. Foram, portanto, esses 8 anos que eu trabalhei na Prefeitura de Santos, os melhores, mais úteis, mais gratificantes, talvez mais criativos anos da minha vida. Realmente, eu fui geóloga, depois acabei montando uma equipe, que foi uma equipe maravilhosa, uma oportunidade ímpar de você trabalhar com uma equipe multidisciplinar e fazer um trabalho conjunto, num governo democrático popular, com liberdade para você fazer isso e voltar esse trabalho à população pobre. Então, ali encaixou tudo e foi um trabalho muito importante, um trabalho, falo sem cabotinismo, porque eu não fiz isso sozinha, eu comecei o trabalho como geólogo, depois fui agregando, chegamos a ter 30 técnicos envolvidos nisso, entre assistente social, arquiteto, geólogo, pessoal administrativo, geógrafo, pessoal de obras. Foi um trabalho que até hoje é referência, ainda depois dessas tragédias que nós tivemos no começo do ano de 2010. Fomos chamados, eu participei de uma mesa redonda no IPT, ainda falando sobre o exemplo de Santos, de que é possível fazer um trabalho com a participação da população, com pouco investimento e enfrentar o risco geológico. Isso me trouxe para Santos definitivamente, e cá estou há 21 anos, passando esse ano o verão mais rigoroso da minha vida, mas continuo morando aqui com alegria, todo dia abrir a janela e sentir a maresia, andar por essa cidade maravilhosa. E mais ainda, esse povo me deu uma felicidade de por 4 vezes me eleger vereadora. Tem vereador que na Câmara faz questão ainda de me chamar de biriguense, dizer que eu sou de Birigui. Claro, eu nunca esqueceria as minhas origens, eu sou biriguense, mas eles fazem naquela politiquinha besta de te queimar como santistas. Mas essa é a cidade que eu escolhi para morar, dificilmente alguém me tira daqui, é a cidade que eu amo. E a felicidade de você ser escolhida para representar as pessoas numa cidade que você ama é uma coisa assim que não tem comparação. Eu não vou dizer que esses últimos 13 anos como vereadora foram os melhores anos da minha vida, porque não foram. Não foram os anos mais gratificantes, porque o trabalho, a luta parlamentar é uma luta muito, muito ruim. Eu acho que ela tende a sumir, a extinção, por ser praticamente inútil. Eu não acho que seja tão inútil que eu não posso jogar 13 anos da minha vida no lixo, mas do jeito que estão organizadas as instituições hoje, do jeito que a política é organizada hoje, é muito difícil você fazer um trabalho verdadeiramente de representação da população, um trabalho de fiscalização e um trabalho decente de legislação, que são as tarefas constitucionais que um parlamentar tem. Então, eu sou bastante frustrada com isso, porque sou vereadora de oposição, porque sou vereadora de um partido que é o PT, do qual eu me orgulho sempre, há 30 anos. Eu tenho orgulho desse partido, não que a gente não fez besteira, tenho raiva das besteiras que foram feitas e luto muito internamente dentro do PT para ir expurgando esses maus hábitos, porque também nós não nascemos em Marte, o PT não foi criado em Marte, foi criado nesse mesmo país, interagindo com essa política, a gente acaba aprendendo coisas que a gente nasceu para combater. Mas tenho muito orgulho de ser petista, mas infelizmente o PT tem sido minoria. Eu não tive a oportunidade de ser vereadora de governo. Tenho sido vereadora de oposição. E é muito difícil, muito pouco construtivo. Você tem que fazer um papel, sabe que é importante, alguém tem que fazer esse papel, mas é muito desgastante. E o parlamento brasileiro, eu falo das câmaras com muito conhecimento, tem florescido uma inutilidade e uma subserviência que compromete absolutamente a democracia nas cidades. Eu não sou muito esperançosa com isso, sou muito crítica, gostaria de me dedicar mais a
participação direta do cidadão, a outras formas de organização, porque a via parlamentar hoje, se não houver profundas transformações no arcabouço político brasileiro, nós não vamos avançar nessa área. E é aí que nós temos tido os grandes escândalos no país, as grandes sem-vergonhices, aí que a gente tem tido as grandes tristezas. E isso está muito amarrado. Eu luto muito desde o primeiro dia de mandato para representar dignamente os santistas que confiam em mim, para representar o meu partido, mas sei que muitas vezes eu enxugo muito gelo, saio com a camisa suada, mas é de enxugar gelo, e de vez em quando a gente crava uma ou outra estaca, e são esses momentos que fazem valer esses anos todos. Cassandra, eu queria voltar um pouquinho pelo tempo que você coordena o trabalho junto aos morros, né? Porque realmente o trabalho que foi feito na época da prefeita Thelma dos Morros de Santos é uma referência, tanto que a gente vem tendo aí um volume de chuvas muito grande e não houve nenhuma ocorrência. Eu gostaria que você falasse de alguns momentos de dificuldade ou de coisas positivas que foram feitas e que trazem esses resultados positivos para hoje. Bem, a grande dificuldade foi, no início, convencer uma equipe da prefeitura. A gente sempre fez questão de trabalhar com quadros da prefeitura e depois quadros concursados, em sua maioria. Convencer as pessoas que já estavam aí na prefeitura e montar uma equipe, subir os morros e começar a dialogar e montar um plano preventivo, um plano de prevenção de risco geológico. Essa foi a grande dificuldade inicial, porque ninguém subia os morros para ouvir. Então, quando a gente subiu para fazer um número grande de reuniões por meses, a gente apanhou assim, feito coro de tamborim em dia de carnaval. Apanhamos muito, isso desanimava as pessoas. A mim não, porque eu sabia o que se passava, eu sabia que a gente estava apanhando por décadas e décadas, e governos e mais governos que nunca levaram em consideração, senão aquelas coisas eleitoreiras de fazer uma outra coisa em véspera de eleição, contratar alguns cabos eleitorais e tal. Essa, infelizmente, era a prática. Então, a gente sabia que estava apanhando por muito do que não tinha sido feito. Eu acho que quem assume um cargo público tem que saber que com aquele cargo vem toda a história junto. Não adianta ficar falando que é dos outros. Quando você assentou no cargo, todos os abacaxi estão junto ali. E tudo o que aconteceu antes também está junto. Então não adianta ficar lamentando e xingando e chegar lá e falar, não, mas vocês não estão falando de mim, vocês estão falando... Não adianta, isso não adianta. Tem que, com um exemplo, mostrar didaticamente que a prática é o critério da verdade, já dizia o velho mal, uma das poucas coisas que presta que ele disse, é a prática que demonstra. Então, eu tinha certeza que a gente não estava subindo o morro para fazer um trabalho fugaz, que aquilo ia ter continuidade. E foi o que aconteceu. Mas eu tive dificuldade de convencer aqueles funcionários que já era pejorativo trabalhar no morro. Era tido como castigo para maus funcionários ou não apoiadores do grupo que estivesse no poder, ir para o morro, ir para Bertioga, como hoje ainda é, ir para a área continental. Então, eu queria montar uma equipe de alto nível técnico, capacitar aquelas pessoas, torná-los doutores de tal sorte que eles tivessem muito orgulho de ser da equipe de morros. Isso foi o que aconteceu. As pessoas tinham orgulho de falar, eu sou do grupo de morros. E depois virou uma administração regional de falar, eu sou da regional dos morros. Então, porque a gente também quis levar esse orgulho para os moradores dos morros, né? Foi uma grande tarefa, uma dificuldade grande, mas foi muito importante fazer a integração dos morros no tecido urbano da cidade. A própria população dos morros, quando descia, falava, eu vou para a cidade, como se não fizessem parte da cidade. Não se sentiam e não eram parte da cidade, porque a rede de esgoto deles não interligava com a cidade, quando tinha, uma parte não tinha. A rede de água não era igual à de baixo, da cidade baixa.
As vias não têm calçada até hoje, mas não tinham pavimentação. Enfim, não havia uma urbanização que pudesse interligar com a cidade. O próprio transporte coletivo era extremamente precário e não fazia integração. Então, eu fui lá com uma cabeça de geóloga para enfrentar o problema do risco geológico. Logo, ampliamos o nosso escopo, porque se não melhorasse a qualidade de vida daquela população, e se não integrasse a população, levando a eles o conjunto da cidadania, dos direitos, para poder depois cobrar deveres na hora da ocupação, não íamos resolver problema de risco geológico nenhum. E assim fizemos ao longo de 8 anos, integrando as políticas de saúde, de educação, de transporte, novas linhas foram criadas e forte tônica na prevenção do risco, educando a população, criando formas orgânicas na população, como foram os NUDECs, os Núcleos de Defesa Civil, um pequeno exército de moradores de área de risco, treinados e em estreita sintonia conosco, da equipe da prefeitura. Se um NUDEC ligava, se um membro da Defesa Civil do Morro ligasse, tinha que parar o que estava fazendo e cumprir o que ele estava pedindo. Então, esse entrelaçamento substitui aquilo que no Japão eles usam alta tecnologia para fazer a prevenção, com sensores eletrônicos e tal. Os nossos sensores era trabalhar junto com a população, organizá-los, informando sempre sobre o risco que vivem, né? Porque a partir do momento que a população começa a tomar consciência dos perigos aos quais está exposta, ela já começa a diminuir o risco. Já começa a diminuir. E foi feito um trabalho muito forte pedagógico e um trabalho de obras mesmo, né? Orientar, tanto foi feito o trabalho de ensinar a população a fazer suas próprias obras, como de fazer a parte pública, a responsabilidade pública. E ao longo do tempo a população rapidamente foi entendendo que a nossa presença não era mesmo fugaz, que a gente chovia de madrugada, nós estávamos lá, Natal nós estávamos lá, Ano Novo nós estávamos lá. Normalmente o trabalho era permanente, reunidos ou em vistoria, em estreito contato com a população, e passaram a confiar, porque para você fazer um trabalho de prevenção, se não houver uma absoluta confiança no poder público, você não faz. Tem que ser recíproca, né? Você precisa confiar que a população não vai te matar também quando você for fazer uma remoção de madrugada. Hoje está mais difícil. Mas se é respeitada a equipe, ninguém mexia com a gente. A gente também nunca precisou ficar fazendo acordo com crime organizado, nem nada. Cada um ali sabia o que o outro estava fazendo e cada um sabia o seu papel e não tivemos problema. Na verdade, hoje a situação em termos de crime organizado, parece que piorou muito, até pela ausência do poder público. Porque se é verdade que o trabalho que nós fizemos frutificou, também é verdade que em grande medida foi desmontado e hoje ele guarda uma pálida imagem do que já foi. Mas com certeza melhor do que outros lugares que não tiveram nada, com certeza. Mas foi um trabalho de cabo a rabo feito com decisão política de resolver o problema e com capacitação técnica, porque os membros da equipe conheciam muito do problema, sabiam fazer obras ouvindo a população, que não é fácil. O engenheiro sempre acha que é ele que sabe que o morador não sabe, e o morador acha que o engenheiro não sabe nada porque não mora lá, e a gente conseguia fazer um entrelaçamento e desenvolver obras adaptadas àquela realidade, dando um jeitinho sempre de incluir a obra de prevenção do risco, porque o morador queria fazer a melhoria e a gente queria fazer a correção do risco. A gente conseguia dar um jeitinho de fazer a drenagem do lado da escada que eles pediam, para melhorar o acesso, de fazer o arrimo conjugado com a melhoria de acesso, e assim foi sendo desenvolvido o trabalho, e depois isso desenvolveu um outro lado, que era cuidar dos equipamentos sociais que foram criados nos morros, né? Os centros de convivência, e aí a gente começou a assumir também a política social nos morros, né? O programa, que é praticamente avô do Bolsa Família, nasceu também nesse trabalho, que chamava Programa Nossa Família, talvez, que é anterior ao Bolsa Família no governo federal, mas já se dava uma ajuda para as famílias, fazia o acompanhamento escolar e acompanhamento para
famílias arrumarem emprego, enfim, havia um trabalho social. Não foi bolado por mim, não foi bolado por Davi Capistrano. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas extraordinárias nesse período e eu destaco, eu não conhecia Davi Capistrano, embora ele fosse um expoente do PT, eu vim a conhecê-lo em Santos e realmente foi um privilégio poder conhecer uma inteligência, uma capacidade, uma sensibilidade social como a dele e fazer parte do governo dele. Poucas vezes durante o governo, sendo secretária dele, eu tive discussões com ele, nunca me encomendou muita coisa não, mas ele me deu toda a capacidade, até uma também, justiça seja feita, toda a capacidade para desenvolver o trabalho. Se a gente precisava de infraestrutura, precisava de equipamento, as coisas acabavam acontecendo. Era tudo suado, mas acabavam acontecendo. Então, o que faz com que você decida a se candidatar e quais as destacas que você falou agora há pouco? Você estava falando da dificuldade do trabalho parlamentar e falou destacas fincadas. Né? Quais são? Bem, no período que eu era do MEP, nunca me passou pela cabeça, pelo contrário, a gente execrava esses organismos oficiais, por exemplo, a congregação da universidade e tal. Eu tinha uma formação de esquerda que nunca acreditou que a transformação poderia ser feita a partir dessas instituições, como, por exemplo, o parlamento. Eu sempre fui muito avesso ao parlamento. E é uma autocrítica que eu faço também. Quando eu fui da Regional dos Morros, eu nunca entrelacei muito com a Câmara de Santos. Poderia ter feito isso mais, eu acho que o Morro teria ganhado muito com isso. Mas nunca me imaginei, e eu ainda não sei como é que eu consegui quebrar isso dentro de mim, me transformar em vereadora e mais, como eu continuo até hoje sendo. Porque realmente nada na minha trajetória política e no meu raciocínio ideológico e político me levaria a ser uma parlamentar. Nada. Não sei, isso foi sendo quebrado aos poucos, algumas coisas eu tenho consciência. Por exemplo, havia a possibilidade da gente não ganhar a eleição para prefeito e eu tinha muita consciência de que nós precisávamos manter uma mobilização política e um mandato permite isso, que fosse a memória dos avanços que significaram o governo Davi e Thelma. O governo Thelma eu sabia que tinha muito mais gente para defender, o governo Davi eu sabia que não teríamos tanta gente para defender. Então, um argumento que o Bira usou exaustivamente comigo foi esse. A princípio não colou. Eu fiquei muito surpresa quando foi feita uma reunião. Não, surpresa não que eu não soubesse, parece que às vezes político demagogo. Ai, não, me surpreenderam. Não, eu sabia, eu falei, vamos reunir as pessoas para ver quem tem mais capacidade de ser, quem tem mais possibilidade de voto e tal. E mais de 200 pessoas reunidas na oficina ali no sopé do morro, no Marapé, na oficina São Benedito. E olhando ali todo mundo, eu era o nome mais conhecido pelo trabalho dos morros, não tinha como negar isso. A minha indisposição, porque eu achava que Câmara era um lugar podre. Só tinha gente que não prestava, essa era a minha visão. Depois desses anos eu mudei muito pouco. A diferença é que eu encontrei pessoas que prestam e nem tudo é podre. Eu usei primeiro a palavra aqui, ou inócuo, ou inútil, ou enfim, tendendo à extinção. Então algumas coisas, eu fiquei um pouco mais invernizada também nesse período. O parlamento é um pouco de verniz, é uma persona que você veste lá e que faz parte disso. O que é bom, porque senão a gente ia ter que guerrear toda vez, pegar em armas para resolver uma questão, então o parlamento surgiu para isso. Mas a coisa acabou rolando de que alguém tinha que ir, alguém tinha que ser, e eu sou petista da velha cepa, onde ninguém gostava de ser candidato. Primeiro que gostasse, já não era um bom candidato. Porque se entusiasmar com esse tipo de atuação, a gente já ficava assim, com esse eu não vou, eu vou com aquele lá. Porque o PT tem um papel histórico muito importante que colocou na política,
no dia a dia da política, pessoas comuns do povo, seja da classe trabalhadora, seja de profissionais liberais, como é o meu caso. Colocou no dia a dia. Então, havia um certo clima no PT, não, alguém tem que ser, e a gente tem que ir e tal, e você é o nome mais conhecido. Mesmo assim, ficamos vacilando. A minha equipe mais próxima, que trabalhava comigo no Morro, ficou vacilando muito, ninguém também achava que eu devia ir. E aí, um belo dia, depois dessa reunião, onde tinha muita gente, estava todo muito animado por uma candidatura como a minha, que pudessem se dedicar, todo mundo queria fazer campanha, estava com gosto e tal. Esse clima acabou me contagiando. Mas entrei para fazer um mandato só. Achava errado reeleição de vereador, achava errado essas pessoas que estão há tantos anos na Câmara, e acabei virando uma delas. Também me pergunto como. Com certeza é o meu último mandato, estou gravando, que é para ficar bem claro e ninguém mais me convencer do contrário. Mas fiz um mandato para ser bem crítico e também para fazer essa memória política e para fazer um passo adiante na defesa da população dos morros, nessa quebra de preconceito, nesse entrelaçamento. Então, o primeiro mandato, metade dos votos que eu tive é devido à população dos morros, a outra metade deve ser em função de respeitar o trabalho dos morros, porque foi embaixo, foi meio a meio, e uma boa parte do trabalho foi dedicado às reivindicações e ao conhecimento que eu tinha dos morros. Mas não só, né? Pela equipe que me acompanhou nesse mandato e que basicamente são as mesmas pessoas nesses 13 anos que estão trabalhando comigo, que é uma equipe eclética, que tem formações técnicas. Primeira característica, todos têm uma formação técnica e têm formações diferentes e envolvimento com temas diferentes. Então, aí a gente foi diversificando e os votos também foram se espalhando pela cidade por outras questões, né? Mas sempre mantendo um compromisso com aquela população pobre, a população que vive em palafita, que vive em área de risco, que vive em cortiço. Então, a questão habitacional sempre com um peso muito importante nas atividades do mandato. As questões urbanas, o crescimento da cidade, aliás, é uma preocupação minha central hoje. Em 1998, de uma forma horrível, foi aprovado um plano diretor que está acabando com a cidade, uma verticalização e um adensamento excessivo. Tem efeitos muito perversos na cidade, como, por exemplo, selecionar a população. Quando você só constrói apartamento de 600, 500 mil reais, apartamento para alta renda, você faz uma valorização do solo artificial e as pessoas, classe média baixa ou mais pobres, não têm mais como pagar. Essa cidade está impossível pagar para viver nela, aluguel caríssimo, isso tudo tem origem nesse tipo de visão de desenvolvimento. Então, esses temas que eu estou falando são as estacas que vale a pena você cravar, ser voz dissonante, pelo menos, quando todo mundo olha para o céu e acha, ai, que progresso, que maravilhoso, quantos empregos. Em nome dessa mentira é que se flexibilizou tanto essa legislação, flexibilizou esse nome tão falso para um liberou geral, que é o que acontece hoje, tão irresponsável, com a desculpa de emprego, né, que durante uma crise econômica muito grande na década de 90, justificava tudo, de frieira até safadeza e roubo, porque precisava de emprego, gerar emprego, né? Primeiro privatizaram tudo e a Baixada sofreu muito com isso. Eu senti muito isso lá nos morros, com as privatizações do porto, perdemos massa salarial, perdemos emprego. Aí começou esse argumento do não, né? Turma do não. Quem falasse contra isso era do não. Nos encapsularam e nos isolaram da cidade, criaram um pensamento único na cidade que encheu o bolso de alguns. E agora está enchendo a paciência de muitos. Problemas no trânsito, falta de luz, problemas de abastecimento de água, etc. Mas isso é outra história. Mas trabalhar com essas questões urbanas e buscar outras alternativas e propor mitigação de impacto sonoro. Tudo bem que
chega a hora que tem que cravar uma estaca, mas não é assim também, né? A hora que você quer, com o volume que você quer, porque o construtor é quem manda, e o vizinho não manda nada. Então, estar do lado de uma cidadania plena, defender uma cidade para todos, que todo mundo possa morar nela, desenvolver habitação no centro, desenvolver habitação popular, misturado com todo mundo, por que não? Né? Para que pagar condução para ir para o trabalho se você pode morar do lado? Enfim, tirar essa visão Casa Grande Senzala, né? A elite mora na praia e show, eu quero você para lá de Praia Grande porque eu não quero ver pobre na minha cidade. É claro que eu estou caricaturizando, mas há uma elite ainda que pensa isso e há muitos setores da economia que lucram com isso. Nada contra o lucro, muito a favor das empresas, uma economia saudável, mas também tudo a favor da qualidade de vida em Santos, cada vez perdendo qualidade e expulsando as pessoas. Então, uma cidade para todos, para isso não tem que construir muita habitação, um meio ambiente a serviço da cidade, né? Defendendo o ser humano, que possa respirar, ter ventilação. Por que só tem direito ao vento quem mora nos prédios da praia? Né? Para que ficar mais quente a cidade para dentro? Se a gente pode planejar, o ser humano tem uma visão urbanística, uma capacidade técnica imensa para poder planejar e replanejar sem dar prejuízo para ninguém, mas dá um pouquinho de trabalho, dá compromisso. Então, fazer parte dessas discussões para melhorar a cidade, para incluir na cidade quem vive socado em palafita, que não tem nem chão embaixo de si, mora em cima da água, essas coisas ainda vale a pena ter um mandato para você poder representar e defender essas ideias, ainda que o resultado seja pífio. Desde o início do seu relato, você demonstra sempre ter uma relação com o Santos lá, as vindas para as férias. Agora há pouco você falou que está efetivamente há 21 anos, 20 e poucos anos na cidade. E agora você acabou de falar de vários problemas que são parte das suas preocupações da sua atividade parlamentar. No geral, como que você vê a cidade? Uma cidade linda, do ponto de vista das belezas naturais. Vejo uma cidade crescendo desordenadamente. Vejo uma cidade sendo planejada muito mais pelo setor que constrói do que pelos próprios cidadãos. Vejo uma cidade extremamente participativa, incrível, é paradoxal. A cidade engole todos esses sapos, por outro lado, mas ela tem múltiplas formas de organização, só precisavam talvez ter um pouco mais consciência do seu poder de transformar. Santos é uma cidade muito interessante, porque ela tem organismos, né, variados e tudo, ela tem participação em tudo, ela é muito participativa, as pessoas são críticas, mas eu vejo que vão se formando opiniões muito uniformes, porque é uma monocordia em termos de veículos de comunicação, que ninguém questiona, que ninguém duvida. Há muita subserviência nas relações de poder, menos o judiciário, que tem subserviência com outras coisas, mas o legislativo e o executivo são praticamente a mesma coisa. Então não há eu sinto a necessidade da formação de uma massa crítica em Santos, no conjunto, né? Respirar mais cultura para todos, não só aqueles que têm dinheiro para pagar uma van e junto com os amigos assistir teatro em São Paulo e tal. Como a gente hoje já tem um pouquinho mais com a reabertura dos nossos teatros Guarani, o Coliseu, mas ainda não está aberto para todo mundo. Isso vai multiplicar nos bairros, precisa multiplicar nas cidades. Nós temos pessoas muito criativas na cidade que não têm acesso a um instrumento musical, a uma partitura, a um conhecimento. Então, eu sinto falta de uma escola de teatro, escolas no geral, que soltem toda essa potencialidade que Santos já teve no passado e que tem latente na cidade. Mas mesmo assim, eu acho que é uma cidade comparada com Birigui, comparada com outras cidades, com São Paulo, que eu vivi muitos anos, é uma cidade bastante peculiar nisso, né? Tem um número grande de pessoas que lê, um número grande de pessoas que vai ao cinema,
Infelizmente, não é todo mundo que tem acesso. Eu gostaria muito de ver bibliotecas nos morros. Recentemente, eu fui fazer uma palestra num colégio de classe média muito bom, muito bem equipado. Eu vi crianças deitadas em belos tapetes, lendo livros no ar-condicionado. Na hora me deu vontade de chorar, lembrando das escolas que nós temos nos morros, na Zona Noroeste. A falta de acesso que as pessoas têm a isso, ou quando tem, é tudo socado, enfiado em algum lugar. Uma ou outra escola tem uma biblioteca mais caprichada, atualizada, que não é só restolho que deram. Então, eu acho que falta isso, porque a gente só promove uma cidade se a gente promover ela todinha e se a gente torná-la mais democrática. Eu vejo com muita tristeza as inúmeras histórias de casais jovens que não encontram lugar para morar em Santos. Nasceram em Santos, estudaram em Santos, trabalham em Santos, porque os empregos ainda estão aqui, e moram em São Vicente, em Praia Grande, cada vez mais longe. Eles pegam aquele eixo cada vez mais longe, porque nós precisamos rever esse preço da terra, estimulado por uma legislação permissiva, é o paraíso dos construtores, mas não dos santistas. Então, eu vejo muita coisa vai mudar. Sou muito entusiasmada, porque é possível mudar em discussões, em participação do conjunto da cidadania, e vejo que Santos tem na sua história, na sua essência, uma grande capacidade de se reinventar. E a gente está sendo reinventado, apesar de um baque grande com essa crise econômica da década de 80, 90, ela vem, né, desenvolvendo bastante o setor o terceiro setor, e vem crescendo a economia da cidade, e se reinventando até de pouquinho, timidamente, culturalmente. Passamos por uma trágico período de trevas, onde até a Secretaria de Cultura do município foi extinta, enfim. Mas eu acho que ela se reinventa sempre, está sempre na frente, e quando não está na frente, a gente precisa acordá-la, como agora, para que ela esteja. Essas coisas me encantam em Santos, não é só a beleza natural, não. Eu vi Santos de cima durante 8 anos, no período que eu fiquei nos morros. Então, com certeza, eu vi uma outra cidade, porque vi a cidade de cima e vi a parte de cima da cidade, convivo muito com a população mais pobre e sei que eles fazem parte dessa criatividade e fazem parte dessa capacidade de fazer uma cidade diferente. Cassandra, nós podemos ir indo para as considerações finais. Alguma coisa que você não falou e acha que deve falar? Olha, eu tenho muitos amigos em Santos. Passar de São Paulo para morar numa cidade não pequena como Birigui, mas também não tão grande como São Paulo, me trouxe de volta essa possibilidade de ter amigos, de encontrar e tal. Então, é a minha cidade, por todas essas coisas que eu falei, que ela me encanta, mas é a minha cidade porque os meus amigos moram aqui. Eu tenho amigos em São Paulo, tenho amigos em Birigui, mas a minha vida está aqui e eu não gostaria nunca de sair daqui, nem morta, inclusive nem morta. Gostaria de sair, pelo menos um pedaço, ficar por aqui. Queria falar que a mim me emociona muito fazer parte de um projeto que conta a história de Santos. Aí eu me dei conta que eu estou fazendo parte mesmo da história. Provavelmente, nesse momento, não tem nenhuma mulher vereadora que foi eleita tantas vezes para vereadora. Nós temos mulheres incríveis no PT que já foram eleitas para várias coisas, várias vezes, mas talvez para ser vereadora eu seja a mulher que por mais tempo tenha ficado primeira geóloga da Câmara, da história da Câmara Municipal de Santos. Então eu vi que já tem algumas coisinhas na história. E muitas lutas que a gente participou ombro a ombro com muitos companheiros e que realmente fazem parte da história. É muito emocionante fazer parte desse projeto e queria cumprimentar vocês todos, porque o projeto é muito importante para a memória do país, né? De Santos, claro. Nós agradecemos a entrevista da vereadora Cassandra Maroni Nunes e fez essa entrevista o historiador José Dionísio de Almeida. Obrigado. Parabéns.